Bem, amigos do SBT, eu acho que é assim que ele vai abrir quando começar a transmissão. O SBT aí, o canal de Silvio Santos, fechou um acordo com a Live Mode para poder transmitir os jogos da Copa do Mundo de 2026, incluindo todas as partidas do Brasil e outras decisivas do campeonato, viu? O evento vai ser realizado nos Estados Unidos, México e Canadá. E a emissora já começou a definir aí a sua equipe de repórter aí, né, de toda a equipe de esporte, todo o departamento ali, né, de repórteres, né, comentaristas que vão cobrir toda a competição. E Galvão Bueno vai estar presente, ele vai ser a voz principal aí da Copa do Mundo no SBT, narrando todas as partidas da seleção brasileira, os jogos finais e os outros confrontos decisivos do torneio, garantindo que o canal tenha um dos narradores mais emblemáticos do futebol brasileiro e também reforçando a importância do canal aí no setor esportivo. Como que houve essa contratação? Como é que eles chegaram, né, nesse denominador comum? O narrador, né, se acertou com a emissora por meio aí de uma negociação articulada pela N Sports, que é a empresa da qual o Galvão é sócio, e a parceria com o SBT, que permite ali que ele possa participar também de projetos especiais desenvolvidos em conjunto, no caso com o SBT e também com a empresa, né, com a N Sports, ampliando aí a sua presença na emissora, além também das narrações. A informação de que o SBT tinha conseguido aí os direitos da Copa foi dada por Flávio Rico, do portal Léo Dias, e a contratação do Galvão pelo Gabriel Wacker, da Folha de São Paulo. O contrato ele já está praticamente aí fechado com o departamento jurídico e vai ser oficializado, se é que já não foi, nos próximos dias, garantindo aí a presença do Galvão na cobertura de um dos maiores eventos esportivos do mundo. É muito curioso você notar que vários narradores aí emblemáticos passaram também pelo SBT. Não foi só o Galvão, né? O Galvão é a primeira vez dele, acho que até presente no SBT, porque eu acho que ele nunca foi em nenhum programa do canal, porque a Globo sempre teve esse negócio de blindar, né, quem era contratado de lá, mesmo que tivesse uma relação muito boa com o SBT. Então eu acho que é a primeira vez do Galvão no SBT, assim, porque ele chegou a sair a informação de que ele iria no SBT fazer uma visita lá, não sei qual programa, mas ele iria, acho que no programa Silvio Santos, mas teve um problema e ele acabou não indo, não sei, mas saiu essa informação, acho que no Teleton. E vai ser a primeira vez do Galvão no SBT, assim também como de outros narradores, como o Kleber Machado, quando foi contratado pelo SBT para poder narrar alguns jogos da Libertadores, creio eu, e também da Sul-Americana, da Champions League. Creio que ele chegou a passar lá durante um tempo, e depois foi para a Record. Então é muito interessante você ver o SBT, que ultimamente aí tem sofrido muito com o que se refere à audiência e crise financeira, entrando aí, mergulhando de peito, né, derrubando a Record, que estava em negociação com a Copa do Mundo, né, que tem outros direitos também de transmissão do Brasileirão, Paulistão, né, é uma baita surpresa. Mesmo com a contratação pelo SBT, o Galvão ele mantém vínculo com a Band, porque ele apresenta lá nas segundas-feiras o programa Galvão e Amigos, e aí discute a possibilidade dele permanecer ali de forma temporária, né, ou depois sair e tal, porque a Band está numa crise muito complicada, né, vocês sabem, alugou horário aí para a igreja, então eu nem sei se ele vai continuar lá, porque ele está bem apagado na emissora, né, só aceitou ir para lá porque é bem próximo do Johnny Saad, né, que é o dono da emissora, do Grupo Bandeirante. Então, até a realização da Copa, eles estão negociando, né, se ele pode ficar ali um tempo no SBT, depois voltar para poder fazer o programa, aproveitando essa boa relação entre as duas partes para poder equilibrar os seus compromissos. O pacote contratado pelo SBT garante a transmissão de todas as partidas da seleção brasileira, tá? Não vai ser pacotezinho soft, né, coisa picada, não, vai ser tudo, além também de outros jogos decisivos em um torneio que pela primeira vez terá 48 seleções participantes, então vai representar de certa forma aí um marco histórico na cobertura esportiva aí do SBT. Essa contratação é considerada um avanço significativo nas estratégias esportivas do canal, que vem disputando aí espaço no mercado e agora garante aí esse nome emblemático
risco para poder aumentar a sua competitividade e atrair audiência durante aí um dos maiores eventos de futebol do planeta. Thiago Leifert e Mauro Betting também foram confirmados como parte da equipe ali de narração. Talvez o Thiago narre alguns pequenos jogos ali, outros que o Galvão, porque o Galvão parece que vai narrar só os do Brasil, e o Thiago os outros. E aí vai ter outras pessoas que vão ser contratadas, né, definidas nos próximos meses aí, para poder complementar, porque só tem a Nadine, o Thiago e o Mauro Betting, né? Não tem outras pessoas ali na equipe de esporte, né? Porque muitas pessoas foram demitidas depois que o SBT perdeu os direitos ali de exibição, de transmissão, né, da Libertadores, e tá até sendo ameaçado aí pela Band, que acredito que nem vai conseguir, de perder a Sul-Americana. Então muita gente saiu, o Theo José, o próprio Kleber Machado. Então essas pessoas foram dispensadas. Há especulações de que uma parceria com a N Sports, né, que tem um Galvão que tem ali o Galvão Bueno como sócio, pode aumentar ainda mais aí essa possibilidade. Então pode integrar, como já tem um narrador, outras pessoas aí na emissora. Mas esse acordo da Copa do Mundo coloca o canal em uma competição direta com a Globo, né, que abriu mão da exclusividade ali dos jogos para poder economizar. Mas ela vai manter a cobertura aí de parte das partidas, principalmente do Brasil e também de outros times relevantes. Além do SBT, canais como a Cazé TV no YouTube vão ter acesso ao torneio, mostrando que a competição vai ter diferentes pontos de transmissão ali para o público. Casimiro Miguel conseguiu garantir todos os jogos, todos os 104 jogos do Mundial para o seu canal, diferenciando-se dos canais tradicionais que vão ter cobertura parcial. Sport TV e Globoplay, por exemplo, vão ter acesso a apenas 52 partidas com foco principal nos jogos mais relevantes. Então isso mostra como que esse fim do monopólio foi importante, né? Porque antes, vocês sabem, a Globo era dona de tudo, né? Era detentora, né, de grande parte aí dos direitos esportivos por conta do que ela fazia contratos muito longos. Creio que em 2011 ela chegou a firmar um contrato aí com as detentoras bem grande, e isso perdurou até 2016. E só em 2016 ali, 19, que o negócio começou a mudar, porque os contratos eram bem longos, os valores eram bem altos, né? Porque a Globo é Globo, e a garantia de exclusividade era quase que grande. Mas isso mudou ao longo do tempo aí, ao longo dos anos, e esse monopólio da Globo nos direitos de transmissão durou muito tempo, claro, né? Porque o canal ditava, né, quem via, como via, onde via o futebol brasileiro, né? O torcedor ele tinha apenas uma opção ali para poder acompanhar o jogo, às vezes, né, na TV aberta, aí se fosse vir pela TV paga tinha que pagar o Premiere, né? Ou tinha que usar pirataria, Sport TV, pay-per-view. Então essa situação criou uma dependência do público em relação à emissora, que controlava ali o calendário, os horários, o padrão de transmissão. A situação começou a ser questionada quando a Turner entrou no mercado, firmando aí acordos com clubes e oferecendo jogos na TNT em 2019. E aí o torcedor já começou a sentir ali o primeiro impacto, porque alguns jogos não estavam mais na Globo, mas sim em outro canal. Então trouxe novas caras e outras formas, consequentemente, de você assistir ali e de transmissão. Então isso mostrou que havia espaço para mais de uma empresa no mercado, e que o futebol não ficava só e não precisava ficar preso às mãos de uma única rede. A partir dali começou um processo de pressão, né, discussões políticas e até uma medida provisória que mudou a lógica de negociação, a chamada MP do Mandante de 2020, que de certa forma foi até um ponto de virada, mesmo não tendo vigorado por muito tempo. Ela de certa forma abriu a discussão sobre uma nova realidade, e essa discussão ela começou a ganhar força no Congresso, e aí acabou resultando na sanção da lei do mandante no ano seguinte, 2021, que foi um marco muito importante para o futebol brasileiro, e essa lei deu aos clubes o direito de vender seus jogos como mandante, acabando com aquele modelo antigo de negociação que beneficiava só a Globo. O que era um monopólio acabou se tornando no mercado competitivo, com clubes podendo escolher qual canal ou plataforma eles queriam para poder transmitir seus jogos. Eu lembro bem em 2019 ou 2020, acho que foi 2021, que teve aquela situação lá no Cariocão com o Flamengo,
E o SBT transmitiu a final. Foi a primeira vez, depois de tanto tempo, que o SBT voltava a transmitir futebol. E teve a narração, inclusive, do Theo José, foi um sucesso, foi exibido nacionalmente, não foi só exibido para o Rio de Janeiro, e abriu o leque a partir daquela transmissão ali do SBT tentar. Tanto que o SBT conseguiu fechar a transmissão da Libertadores, depois teve Copa América, e aí foi um sucesso. Claro que depois começou a ficar meio para baixo ali, porque a Globo começou a pegar, a Record também, mas isso começou a ter um impacto real nas temporadas mais recentes. E aí veio depois Record, né, que através da Liga Forte União conseguiu ali a mostrar, e de certa forma foi a primeira a mostrar que a Globo não teria mais exclusividade, ela tinha fechado acordos com o Brasileirão, então esse movimento ele representou o início do fim do domínio absoluto ali, né, da Globo, dando mais opções, né, e ao mercado uma nova configuração, porque pela primeira vez em muito tempo o futebol nacional começou a ser dividido entre mais de uma rede de televisão, e hoje, como vocês sabem, a realidade é outra. A gente tem Sport TV, tem SBT, tem Premiere, né, tem TNT, tem Cazé, tem Canal Gold, tem uma série de canais aí, né, participando de negociações, transmitindo os eventos. Então, o cenário se ampliou de forma exponencial com as plataformas digitais, né, no YouTube, e ele deixou de ser um produto, o futebol de ser assim, um produto controlado só por uma única voz, e ele se tornou um espetáculo disponível ali em diversos formatos. Então isso gerou uma disputa comercial muito grande, porque cada plataforma está tentando, e até hoje, quando começou também, tentava atrair ali, né, o torcedor com benefícios diferentes. Né? E o SBT muita gente não sabe, né? Mas não é a primeira vez que ele vai transmitir uma Copa do Mundo. Ele já tinha feito isso em anos anteriores, nos anos 90 principalmente, né? O SBT começou essa transmissão, as transmissões, né, no contexto geral, no coletivo da Copa do Mundo lá em 86, em parceria com a Record, formando um pool de emissoras ali para poder dividir os direitos, por questão ali de financeira, né? E então até a Globo também chegou a fazer parceria com o SBT depois. A equipe de transmissão na época, ela foi formada por narradores e comentaristas de ambas as emissoras. Então foi uma parceria mesmo. Então foi Silvio Luiz, Jorge Cajuru, Fábio Sormani, Flávio Prado, o Juca Kfouri. A Copa de 86 foi realizada no México e o SBT foi responsável por transmitir jogos importantes, como a partida ali entre Brasil e México, que marcou, né, a eliminação da seleção brasileira. O canal utilizou o mascote, né, o icônico mascote amarelinho, que se tornou aí um símbolo, né, das transmissões ali durante os anos 90 também. E aí, na sequência, o SBT ele transmitiu a Copa do Mundo na Itália de forma independente, sem parcerias com outros canais, marcando uma nova fase nas transmissões esportivas do canal. A equipe de transmissão foi composta por narradores como Luiz Alfredo, Osmar de Oliveira e os comentaristas Tele Santana, Emerson Leão e Sócrates. A Copa de 90 foi marcada pela eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final, né, em uma partida contra a Argélia, que ficou na memória aí dos torcedores. O SBT também utilizou novamente o mascote amarelinho, que se tornou aí, se consolidou como um ícone das transmissões de futebol na emissora. Em 94, o SBT transmitiu a Copa do Mundo nos Estados Unidos, marcando o tetracampeonato da seleção brasileira, que venceu a Itália nos pênaltis. A equipe de transmissão foi composta por narradores como Luiz Alfredo e Osmar de Oliveira e os comentários do Tele Santana, Orlando Duarte e Carlos Alberto Torres. A Copa de 94 foi marcada pela vitória do Brasil, que conquistou aí, né, o tetracampeonato, pela excelente cobertura também da emissora, que foi muito elogiada pelo público. Em 98, o SBT transmitiu a Copa do Mundo na França, marcando a última participação do canal aí nas transmissões do evento. A equipe de transmissão foi composta por narradores como Silvio Luiz e Paulo Soares, e comentários de Orlando Duarte e Juarez Soares. A Copa de 98 foi marcada pela eliminação, né, da seleção brasileira na final, em uma partida contra a França, que ficou na memória aí dos torcedores.
mas eu fico muito contente de ver novamente o SBT entrando nessa roda do futebol, e eu espero que funcione, eu espero que dê muita audiência, porque a gente vê só pessoas torcendo contra, e é esse momento de você torcer para que dê certo, para que o canal consiga faturar bastante, consiga conter as dívidas, porque o SBT ainda é uma grande emissora, dentre todas as grandes, os grandes canais, é um canal ainda que, de certa forma, está consolidado no que se refere ao mercado publicitário, que é o principal, que é o que mantém uma emissora no ar. Você não mantém só a televisão com a audiência, com pontos de ibope. Você mantém a televisão com literalmente com o merchandising, com as cotas comerciais. Então eu acredito que eles vão vender bastante cotas e sem dúvida alguma aí vai ser um sucesso. Mas tá dada a informação do Flávio Rico do Portal Léo Dias de que o SBT entrou aí na disputa. Eu cheguei até a comentar no canal isso recentemente, acho que foi mês passado, que o SBT estava disputando nessa possibilidade aí de conseguir os direitos junto com a Record. A Record também estava querendo, né, porque a Record transmite o Brasileirão, e o SBT conseguiu aí vencer essa disputa e vai transmitir em breve a Copa do Mundo de 2026 com as narrações de Galvão Bueno. Informação de Flávio Rico do Portal Léo Dias, e também a contratação do Galvão dada por Gabriel Wacker da Folha de São Paulo na coluna Outro Canal. Siga a gente no Instagram, que é @BastidoresDMUFC, e também lá no X, que é BastidoresDM só, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, e vamos aguardar para ver aí as cenas dos próximos capítulos, porque vocês sabem, o SBT é um canal imprevisível. Valeu!